Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas, João, são 4 evangelhos, né? Nós vamos para o segundo evangelho, que é o Evangelho de Marcos, capítulo 5, versos de 1 a 20. A cura do endemoniado Gerazeno. Todos abriram? Marcos, capítulo 5. E hoje nós vamos ficar com a Bíblia aberta até o fim, porque nós vamos ter que estudar versículo por versículo, né? Marcos, capítulo 5, diz assim a palavra do Senhor. Entrementes chegaram à outra margem do mar, à terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-los. Por quê? Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Então saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado para que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Amém? Vamos orar novamente. Senhor Deus, fala nesta manhã de acordo com a sua vontade. É linda a sua palavra. Usa-me, Senhor, em nome de Jesus, que eu te agradeço. Amém. Irmãos, quando a gente lê esta passagem bíblica, nós temos que primeiro diferenciar a pessoa que é doente mentalmente, aquele que precisa de um tratamento psicológico, e daquele endemoniado. E hoje a palavra do Senhor fala sobre os demônios, porque na realidade eles existem e nós precisamos estar preparados, em comunhão com o nosso Deus, para que a gente seja atingido. Então essa lição hoje é muito importante para a gente nos cuidar. Ele começa dizendo: o que eu vou começar falando
onde estava Jesus, para que a gente possa dar continuidade. Se nós virarmos a nossa página no capítulo 4, no versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e os outros barcos o seguiam. Jesus havia trabalhado, estado com a multidão o dia todo. O dia todo. E a palavra do Senhor fala que já estava tarde, então já estava anoitecendo, quando Jesus pegou o barco, porque ele iria atravessar o mar da Galileia. Ele iria para o sudeste da Galileia. Então ele estava cansado. Quando ele pegou o barco, imagine vocês, porque Jesus Cristo é 100% homem e 100% Deus. Então, quando ele pegou aquele barco que ele subiu, porque a palavra do Senhor fala que do jeito que ele estava, ele subiu naquele barco. Não foi um transatlântico que ele pegou. Ele pegou um barquinho de pescador, naturalmente um barco que não tinha um cheiro agradável, mas Jesus estava cansado fisicamente. Ele havia trabalhado o dia todo, estado com a multidão o dia todo. Então, eu imaginem comigo, quando Jesus entrou naquele barco, aquela onda, aquele balançar das ondas, o que dá na gente quando a gente fica no barco e aquele barco suave vai andando, vai dando um sono, né? E Jesus já estava cansado, aí ele deitou naquele barco e dormiu, tranquilo. É como a gente faz, né? Quando está muito cansado, a gente se estica e Jesus deve ter colocado uma corda debaixo da cabeça, porque não havia travesseiro, né? E estava descansando. Quando deu aquele mar revolto, quando o mar se revoltou, e os discípulos ficaram com medo de Jesus, ficaram com medo das ondas e chamaram Jesus. Olha, eles estavam com Jesus e aquela revolta do mar, eles assim mesmo ficaram e chamaram Jesus. E aí Jesus acordou e aquele barco, aquela onda, Jesus acalmou a tempestade e continuaram a viagem. Então atravessaram o mar da Galileia e chegaram a sudeste, na cidade de Gadara. Olha, por isso que a palavra do Senhor fala assim: Gerazeno. Quem mora em Gadara é gadareno ou gerazeno. Deu para entender? Então, por isso que fala ali Gerazeno. O que é Gadara? Gadara era uma cidade que compunha-se de 10 cidades, Decápolis, 10 cidades, uma pertinho da outra. Só que Gadara era uma cidade onde as pessoas não amavam, não conheciam Deus, eles usavam coisas imundas. Então não era uma cidade agradável. E Jesus, imagine agora comigo, até nós entrarmos na lição, Jesus chegou naquela cidade, aonde no escuro, naquele tempo não tinha nem celular, nem luz, nem acho que nem vela, né? Porque chegou no escuro. E onde ele parou? O que ele viu? Um homem saindo do cemitério, do sepulcro. Que imagem horrível, não é mesmo? Chegar numa cidade no escuro e já encontrar uma pessoa saindo do cemitério. Então é este homem endemoniado que Jesus encontrou naquela cidade. E agora tenho 2 perguntas para fazer. 2 perguntas importantes. Quanto vale uma vida para Jesus? E quanto vale uma vida para Satanás? Pensem comigo, quanto vale uma vida para Jesus e quanto vale uma vida para Satanás? Jesus chegou naquela noite com o objetivo de salvar uma vida. Ele estava cansado, era de noite, ele estava num lugar horroroso, que um homem saindo do cemitério à noite, ninguém gosta de estar no cemitério à noite, não é?
Eu acho que aqui ninguém tem esse costume de visitar o cemitério de noite, mas Jesus parou nesse lugar. E num cemitério, um homem maluco gritando, um homem nu. É este homem que Jesus quer salvar. Mas e quanto vale uma vida para o Satanás? Ah, Satanás quer roubar o mais precioso da nossa vida, diferente de Jesus. Ele quer roubar a nossa família, ele quer roubar a nossa paz, ele quer roubar a nossa alegria, ele quer roubar a decência, a vida moral da família. É este Satanás que quer pegar, quer roubar a nossa vida. Diferente do nosso Senhor Jesus Cristo, que vai lá, pega o homem que está no sepulcro e louco. É essa lição que nós vamos ver hoje, irmãos. Então, deu para entender? Agora nós vamos continuar na Bíblia, para que a gente possa estar estudando a palavra e conhecer por que este homem está desse jeito e o amor de Jesus para salvar. Então, eu gostaria de que vocês guardassem no coração que Jesus, ele vai nos buscar nos piores lugares para nos salvar. Ele foi para Gadara, num lugar difícil, para salvar um homem. Então, vejam lá comigo. O que Satanás pode fazer pelas pessoas? Veja o versículo 2. O versículo 2, só que minha Bíblia está. Versículo 2 diz assim: ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, um homem possuído de demônios. É esse que veio ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Imaginem um homem louco. Agora vamos ver a característica de um homem endemoniado. No versículo 4. Por quê? Tendo sido muitas vezes, vai falar deste homem endemoniado. Prestem atenção, acompanhem na lição aí, na Bíblia. Por quê? Tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram quebradas por ele e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Esse é uma característica da pessoa endemoniada. Ele tem muita força. Esses grilhões que fala são correntes que formam um cadeado, mas não é esse cadeadinho papais que a gente compra. É um cadeado enorme. E ele, olha, ele arrebentou. Ele estava preso e todas as cadeias foram quebradas. Então, vocês imaginem comigo uma corrente forte, a força deste homem endemoniado. É uma característica. E ninguém podia subjugá-lo, ninguém podia prender, ninguém podia segurar este homem. Continuando, olha como ele fazia. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Olha que situação de uma pessoa que está endemoniada. Ele estava nu, porque ele pegava aquela pedra naturalmente, ele raspava no corpo todo. Imagine a força daquele homem, e aquele homem se raspando com aquela pedra, e naquela situação, e gritando de dia e de noite. Consegue ter uma pessoa dessa em casa, não é mesmo? Ninguém consegue. Mas foi este homem, esta situação que Jesus encontrou. Agora eu pergunto, esse homem tem todas essas características que está endemoniado. Agora eu pergunto, um homem deste jeito, o que faz a sociedade? O que a sociedade faria se nós entrássemos? É lógico que tem um pastor aí que ele já teve experiência de expelir alguns demônios, né? Mas o que faríamos nós agora, como sociedade,
se nós encontrássemos uma pessoa desse jeito no nosso caminho ou entrasse na nossa porta aqui da igreja, que está aberta, na nossa casa não tem mais jeito, porque todas as casas são fechadíssimas, né? O que a sociedade faria? O que vocês imaginam quando se este homem entrasse aqui? Exatamente, nós corríamos, né? As mulheres corriam. E, naturalmente, os diáconos, os homens aí, né? Iam lá cercar. Mas eu acho que todos esses homens que estão aqui, será que dava conta? Hã? Nós, mulheres, nós correríamos. Agora, esses homens teriam que enfrentar. É assim a sociedade. A gente quer tirar, não é? Os homens aqui naturalmente iriam, quando ele vai para fora, vai embora, sai daqui, não é? Assim que a sociedade se comporta, não tem este amor, não é? Que teve Jesus, porque Jesus não ficou com medo, ele foi à frente, foi junto, ao lado daquele homem maluco, né? Que estava não só maluco de cabeça, mas ele estava endemoniado. Os demônios estavam com ele. E a sociedade também faria assim: vamos prender este homem, né? Vamos prender, vamos resolver a situação. Ou colocar num presídio, ou colocar num lugar bem longe. Mas a palavra do Senhor diz que a pessoa endemoniada quebra tudo, arrebenta tudo, tem muita força. Quer dizer, uma prisão para ele seria muito fácil. Então, essa é uma situação de um homem, de uma pessoa endemoniada. Mas é interessante que a Bíblia continua, quando Jesus olha para ele, no versículo, olhem comigo aí, o versículo, primeiro, o 6, quando de longe viu Jesus, correu e adorou. Então este homem, olha o que é o demônio, ele chorou, ele adorou Jesus. Olha, quando de longe ele viu Jesus, no escurinho, né? Jesus é luz do mundo, correu, adorou. Ele veio ao encontro. Mas Satanás, será que vem ao encontro de Jesus? Satanás é sagaz, ele é terrível. Ele conhece Jesus Cristo, ele sabe o poder de Jesus Cristo, ele conhece. E quando Jesus viu, no versículo 8, diz assim: espírito imundo, sai desse homem. Olha, foi a expressão de Jesus quando ele viu este homem: espírito imundo, sai deste homem. Então, existe demônio, sim, porque nós costumamos. Realmente o crente fala: não tem demônio. Tem sim. A palavra do Senhor está mostrando para nós. Tem pessoas, sim, que o inimigo atinge, mas para isso nós temos que ter conhecimento da palavra. Esse homem endemoniado, o demônio conhece, veja bem. Voltando no versículo 7, ele diz assim: o homem, esse endemoniado, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Ó, tem gente que fala que não existe Jesus Cristo, Filho de Deus, mas o inimigo sabe, Satanás sabe, e tem medo dele. Ele diz: que tenho eu contigo? O que você tem comigo? Seria outra expressão. Jesus, Filho Altíssimo. Então ele estava, os demônios têm medo de Jesus Cristo, porque sabe o poder que Jesus tem na vida de qualquer pessoa, mesmo uma pessoa endemoniada. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha bem essa expressão. Ele estava mostrando que ele sabe que Jesus Cristo é o Filho de Deus. É o Filho de Deus. E aí, continuando, no versículo 9,
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? Jesus perguntou, porque os demônios têm nome. E ele respondeu, não era só um, olha a resposta. Respondeu o endemoniado: Legião é o meu nome, porque somos muito. Então não era só um demônio que estava naquele homem, era uma legião. Geralmente a expressão legião é um coletivo usado por soldados, né? Uma legião de soldados. Então a palavra legião quer dizer são muitos soldados. Muitos. E na época romana, essa legião de soldados era mais ou menos 6.000 soldados. E quando eles passavam, eles arrasavam tudo. Então ele diz aqui, é uma legião, quer dizer, eram muitos demônios que estavam num homem só. Nós paramos para pensar, né? Homem com tantos demônios no corpo, o que ele é capaz de fazer. E a palavra do Senhor, a gente para e fala assim, mas será que hoje Jesus já veio para nos salvar? Será que tem pessoas endemoniadas? O que vocês acham, irmãos? Quando a gente vê destruição, pessoas arrebentando tudo, pessoas acabando com pedaços de cidade, ou que a gente vê nas notícias, é obra de quem será? Nós temos que pensar e nós temos que nos colocar diante de Deus para pedir que Ele tenha misericórdia de cada um de nós, porque nós temos que falar que nós cremos no Senhor Jesus Cristo para que nós sejamos salvos. Eu tenho que usar, por isso que a palavra diz, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então nós não podemos ficar inertes, não. Nós convivemos sim, porque Ele ruge diante de nós. E nós temos que estar em alerta. Nós temos que estar aqui com a palavra no coração. Não só ler a palavra rapidamente, mas ela tem que ser guardada no nosso coração. E nós temos que crer. É isto que a palavra diz. Crer no Senhor Jesus Cristo. E continuando então aqui, né? Vamos continuar vendo o que Jesus ouviu daquele homem, né? E rogou-lhe então, legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Olha aqui, os demônios já estavam tementes, estavam morrendo de medo para que Jesus o expulsasse, o tirasse fora, né? Então, eles estavam pedindo clemência diante de Jesus. Veja aí, os demônios, eles sabiam o poder de Jesus Cristo e pedindo clemência. Por favor, não me mande fora daqui. O que esses demônios pediram para Jesus? Olha o versículo 11. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Olha a palavra desses demônios. Então eles não queriam que Jesus soltasse ou mandasse embora, mas eles queriam entrar naqueles porcos. Quantos porcos tinham ali? Olha, os porcos, no versículo 13, diz que 2.000 porcos. Então não era só um porco, não era só um demônio que ia só num porquinho. Os porqueiros estavam tomando conta dos porcos, né? E então eles queriam ir para aquela manada.
Olha, e no versículo 13, o que fez Jesus? Jesus o permitiu. Jesus deu licença, deu ordem para que aqueles demônios que estavam naquele homem fosse para os porcos. Não é? E atendeu o pedido daqueles demônios para que eles pudessem sair daquele corpo. E aí, olha, eu vou repetir o 13. Então, saindo os espíritos imundos, porque Jesus o permitiu. Eles só saíram porque Jesus estava lá permitindo. Entraram nos porcos e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Imaginem comigo, 2.000 porcos. 2.000 porcos. Não são 200 porcos. 2.000 porcos não caberia, acho que nesse espaço nunca, não é mesmo? E quando Jesus deu ordem, a ordem veio de Jesus. Quando Jesus deu ordem para que aqueles porcos saíssem de um homem e entrasse naqueles porcos, olha, para vocês imaginarem quantos demônios estavam naquele homem. Aquele homem tinha no corpo dele 2.000, porque todos os porcos receberam aquele espírito imundo e desceram ladeira abaixo, caíram no mar e se afogaram. Imagina a pessoa que toma conta dos porcos, né? São os porqueiros. A gente fala, usamos essa expressão, mas olha lá agora, por que você usa porqueira para a pessoa? Porqueira é quem toma conta dos porcos. Os porcos, e esses porcos ficaram imundos e eles foram abaixo. Os porqueiros fugiram e anunciaram na cidade e pelos campos. Imagina o medo dos porqueiros, porque não tinha um só para tomar conta de 2.000 cabeças de porcos, né? Eram vários porqueiros lá tomando conta daqueles porcos. Eles ficaram assustados porque eles estavam cuidando dos animais. E de repente, aquela avalanche cai tudo no mar, eles ficam sem trabalho. Para a cidade contar o que aconteceu. Para o dono dos porcos, vocês acham que isso foi bom? Foi. Não foi lucro, eles perderam, não é mesmo? E o que aconteceu, né? O que aconteceu depois que essa cena toda ocorreu naquele momento? O que Jesus fez? Quero parar aqui e pensar como Jesus nos ama, né? Como Ele valoriza uma pessoa. Nós não podemos esquecer isso. Às vezes a gente está deprimido, nós estamos deprimidos, estamos tristes, ou falamos, nada me serve. Mas nós não podemos esquecer que Jesus Cristo nos ama do jeito que nós somos, pecadores, pessoas que necessitam de ajuda. O Senhor está lá. Jesus teve misericórdia daquele homem que estava no cemitério. Como Ele não vai nos amar? É por isso que eu tenho que ter nos meus lábios a palavra Jesus Cristo me ama. É isso que eu tenho certeza, que eu sou filho de Jesus Cristo. Ele morreu para salvar. Para não só salvar uma pessoa, mas salvar todas as pessoas, sem diferença de classe. Nós vivemos num mundo que um é melhor do que o outro. Jesus não olha assim, não olha para o nosso coração desse jeito. Ele olha com amor todas as pessoas. E é essa certeza que nós temos que ter, né? E vamos ver o que Jesus então fez quando aquelas pessoas
naturalmente aqueles porqueiros foram lá na cidade de Gadara e foi contando, gente, olha o que aconteceu, os porcos todos caíram, por causa de uma pessoa só os porcos caíram todos no mar. O alvoroço daquela cidade, ainda mais que aquela cidade não conhecia mesmo Jesus Cristo, não é? Eles foram correndo lá, não, nós vamos, acho que eu imagino assim, vamos matar Jesus Cristo, né? A primeira coisa que eles devem ter pensado. E olha lá, no versículo, continuando ainda, então saiu o povo para ver o que sucedera. Imagina, não, o povo querendo ver o que aconteceu. Quero ver para crer, nós não falamos isso? Eu quero ver para crer. O povo também não era diferente, ele foi lá para crer. E indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram o que acontecera ao endemoniado e acerca dos povos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Antes de eu falar do que aconteceu do endemoniado, eu quero falar a reação do povo. Olha aqui no versículo 17. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Então eles ficaram com medo de Jesus, não é? Antes de falar o que aconteceu com o possesso, eles falaram: não, Jesus, cai fora, pode ir embora desta terra, porque nós não queremos um homem deste. Quem sabe Jesus foi até taxado de louco. Louco, espantou todos os porcos, morreram todos os porcos. Então nós queremos que Jesus saia. Esta é a intenção deles. Nós não queremos Jesus. Quantas pessoas que não querem Jesus, não querem nem ouvir falar de Jesus, não é? Não foi só naquele tempo, é hoje, presente. Tem obras satânicas, pessoas adorando Satanás. Hoje, nós temos que acordar hoje. É hoje isso, não é no passado. Demônio, Satanás, o diabo, como nós chamamos, ele está ao nosso redor. E nós temos que acordar, nós temos que despertar a nossa família, nós temos que despertar o povo, porque nós vivemos num momento, não é? E agora Jesus Cristo diz assim, quando um endemoniado, ele olha para o endemoniado, olha como o endemoniado ficou. Eu volto a ler aqui. Ele estava, o 15, o endemoniado que tivera a legião, eu vou ler desde o 15 para ter a ideia certa. Indo ter com Jesus, quer dizer, o povo, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado. Aquele louco, aquele que quebrava tudo, agora estava assentado. Ele estava calmo, porque saiu de dentro dele tudo aquilo que estava fazendo-lhe mal. Assentado, vestido. Eu não falei que ele se arranhava com pedras? Ele se arranhava, não tinha roupa. Ele tinha perdido a decência. Agora ele estava vestido em perfeito juízo. Em perfeito juízo. Até então, estava louco, né? Ele estava gritando dia e noite sem parar, quebrando tudo. E as pessoas, quando viram aquele homem agora de uma forma diferente, ficaram com medo. Foi por isso que eles tomaram essa atitude de mandar Jesus embora. Então, ao entrar Jesus no barco, esse homem, que agora era outra pessoa, veja o que ele fez: suplicava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Então aquele homem que agora estava transformado, que não tinha mais nenhum demônio no seu corpo, era um homem calmo, tranquilo, ele queria
estar com Jesus, estar aos pés de Jesus. Ele queria estar ouvindo Jesus. Houve uma transformação. Nós falamos que há uma conversão quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador. E continuando ainda, Jesus disse para ele, no 19, Jesus, porém, não lhe permitiu. Jesus falou, não, você não pode vir comigo, né? Olha, não é que Jesus estava egoisticamente, mas vocês vão ver o motivo. Você está bem agora? Você está calmo? Olha, ele falou, Jesus, porém, não permitiu que ele fosse, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Olha que passagem mais linda, que versículo mais lindo. Jesus, ele queria ir com Jesus. Jesus não foi egoísta de falar, não, eu não vou levar. Ele poderia levar, mas ele deu um conselho. Sua casa. Agora você tem que converter a sua família, você tem que fazer com que esta família conheça Jesus Cristo, conheça o que Jesus Cristo fez. Então, Jesus fez daquele homem endemoniado, um missionário. Naquela cidade, como Jesus é maravilhoso, não é? Então ele já deu uma lição e está dando uma lição para nós hoje. Conhece Jesus Cristo? A sua família está um caos? Volta lá, vai para a sua família, conta quem é Jesus Cristo, que Ele é o Filho de Deus. Talvez vocês estejam pensando, mas a família da Dilma também tem tanto problema. Sim, não só a minha família, todas as famílias têm problemas. É impossível a gente dizer, a minha família não tem. Não é? Porque nós somos pecadores, todos pecaram. Nós estávamos destituídos da graça de Deus, mas Ele deu Jesus Cristo para nos salvar. E é isso que Jesus Cristo, em pessoa, estava falando para aquele homem doente. Olha, vai para a tua casa, vai para a tua casa. Não é que vai para a rua, não. Em primeiro lugar, é na sua casa, é na sua família. Vai para a tua casa, para os teus. Olha que expressão linda que Jesus fala. Vai lá para a sua casa. Não é ficar só na sua casa, mas você vai junto com os teus. Vai estar junto com Jesus. E anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Amém? Irmãos, antes de terminar, nós lemos aqui o final, só o 20 para fechar. Então ele foi, olha lá, o doente, aquele homem que hoje está curado, ele foi e começou a proclamar em Decápolis, daquelas 10 cidades, tudo o que Jesus lhe fizera e todos se admiraram. É o missionário, aquele homem tornou-se um missionário. Por isso que ele não foi em companhia de Jesus Cristo, porque ele tinha uma missão de proclamar o evangelho a toda criatura. Nós também. Quando nós chegarmos em casa, nós temos que proclamar. Onde nós estivermos, nós temos que proclamar o evangelho. Eu não quero fugir do pensamento aqui do autor, porque a revista já faz uma conclusão e eu quero ler rapidinho, tem 10 minutos aí, mas antes disso, rapidinho o que diz o autor. Jesus atendeu ao pedido dos demônios, que nós já vimos. Os demônios pediram encarecidamente, eles não queriam ser atormentados, nem enviados para o abismo, nem para fora do país, mas para manadas de porcos que passavam pelos montes. Por que Jesus atendeu os demônios? Para mostrar o potencial destruidor que agia naquele homem, mas que Jesus tem muito mais força. Eu quero só terminar aqui. O homem liberto
curado e salvo, quer por gratidão seguir a Jesus, mas o Senhor não o permite. O mesmo Jesus que atender à petição dos demônios e dos incrédulos, rejeita a petição do salvo. A família precisa ser o nosso primeiro campo missionário. A família dele sabia como ninguém o que havia acontecido e agora poderia testificar sua profunda mudança. Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar. Jesus sabe o melhor lugar onde devemos estar. Devemos submeter nossas escolhas ao Senhor. Ele sabe o que é melhor para nós. O importante é estarmos no centro da sua vontade. Amém? E eu quero deixar só o Salmo 8, que é um salmo muito lindo. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no Salmo 8 e que a gente pudesse estar lendo, deixando como uma mensagem no coração de vocês, que fala a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. O Salmo 8 diz assim, é um salmo de Davi, né? Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Pois expuseste nos céus a tua majestade, da boca de pequeninos e crianças de peito sustaste força, por causa dos teus adversários, para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Observem agora esse versículo. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-os, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves dos céus e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém? Que nós possamos nesta manhã saber a grandiosidade do nosso Deus e quanto Ele faz por nós. E pense bem na palavra do nosso Senhor, quanto vale uma vida para Jesus. Amém.